Os homens que matam civis em nome de Alá estão mesmo distorcendo os textos sagrados do Islã ou estão sendo muçulmanos extremamente fiéis à religião de Maomé? Nabil Qureshi, muçulmano, convertido ao cristianismo, e Mossab Hassan Youssef, filho do fundador do Hamas, de um dos fundadores do Hamas, eles dizem que os muçulmanos que estão matando civis são os mais fiéis aos ensinamentos do Islã. Curta, comente e se inscreva, porque neste vídeo eu quero mostrar hoje que quem acha que o Islã é pacífico pode até ter lido o Alcorão e os livros do Islã, mas não entendeu corretamente. Curta, comente e se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos começar assim. Por um personagem, Nabil Qureshi. Ele conta que foi educado no islamismo desde a infância e que sempre aprendeu a mensagem de tolerância da religião, de sua religião. Porém, ao estudar o tema mais a fundo, ele descobriu que o livro sagrado prega a destruição dos judeus e dos cristãos. Ele conta uma experiência muito interessante. Ele conta que, ao ver o ataque da Al-Qaeda, né? Aquele pessoal muçulmano lá, aquela organização terrorista, que ao ver o 11 de setembro, ao ver os aviões lá explodindo, indo contra as Torres Gêmeas, ao ver aquilo, ele disse o seguinte: meu Deus, estão distorcendo a minha religião. Porém, ao estudar mais a fundo sobre o Islã, ele concluiu que, se ele quisesse ser o mais fiel possível ao Islã, ele deveria se juntar ao Estado Islâmico. Para quem não se lembra, o Estado Islâmico orquestrou vários atentados terroristas, como por exemplo em Paris em 2015, matando 130 pessoas e ferindo centenas. A palavra Islã significa literalmente submissão. Submissão ou morte são as únicas alternativas que existem para o Kafir, termo pejorativo que designa o infiel, o incrédulo, aquele que não se sujeita aos mandamentos do seu profeta Maomé. São 3 os livros sagrados do Islã: o Alcorão, a Síria e a Hadith. Nestes textos nós encontramos ordens diretas para matar os infiéis. De acordo com esses textos sagrados, o Kafir, o infiel, ou seja, nós, os cristãos, os judeus, enfim, qualquer um que não se submete a Maomé. O infiel pode ser enganado, emboscado, odiado, escravizado, humilhado, torturado e decapitado. Quer ver? No Alcorão, na Surata 9:5. Matai os idólatras, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem as orações, paguem o sacat, abri-lhes o caminho. Outra passagem, 9:29 do Alcorão. Combatei os judeus e cristãos até que eles paguem humilhados. Nabil Qureshi, ao ler estas passagens, ele teve uma crise. Ele disse o seguinte: não, a minha religião não é violenta. Isso aqui tinha a ver com o contexto de guerra da época de Maomé. Mas não. O capítulo 9 do Alcorão foi uma das últimas revelações de Maomé. O que os estudiosos do Islã dizem é o seguinte: há 2 fases em Maomé. Aquela fase mais espiritual e pacífica em Meca e depois uma fase mais política e violenta em Medina, em que a expansão do Islã se dá através da violência. Para o kafir, o infiel, os incrédulos como nós, para aqueles que não se converterem, há basicamente 2 caminhos: ou é escravidão ou é morte. A narrativa corrente é que o Islã significa paz. O que não é dito é que esta paz só acontece depois que todo mundo se torna muçulmano. Mas como que se concilia então essas 2 visões aparentemente, assim, contraditórias? Um lado mais pacífico e outro mais violento? Se o texto é perfeito, como conciliar que num texto a gente vê ali uma sugestão mais de tolerância e no outro violência? Bill Warner, um estudioso aí do assunto, explica que há um conceito chamado revogação. Se num texto há tolerância com os infiéis e em outro texto há intolerância, os 2 estão corretos, mas o último revoga o primeiro. Sendo assim, como explica Nabil Qureshi, o texto que ordena a morte dos idólatras foi escrito por último. Sim, a Surata, capítulo 9, que eu acabei de ler para vocês aqui, foi um dos últimos textos que Maomé escreveu. A verdade é que Maomé não fez muito sucesso durante a sua fase mais pacífica. Ele conseguiu apenas 150 seguidores em Meca. Ao ser expulso de Meca, ele foi para Medina, onde, como guerreiro, atingiu o sucesso. Lá ele matou e escravizou judeus. Suas últimas palavras antes de morrer foram: não pode haver 2 religiões na terra dos árabes. Para o Islã, há 2 códigos morais, um para os fiéis, outro para os infiéis. Um cristão não pode matar ninguém.
ninguém. Um muçulmano pode matar idólatras. Segundo Bill Warner, 15% da Sira, uma biografia sagrada de Maomé, trata de temas religiosos. O restante trata da jihad, a expansão do Islã, que obviamente é feito por meio da violência. O objetivo da jihad é a dominação mundial. A paz então seria atingida quando toda a humanidade for muçulmana. Antes disso, é obrigação de todo muçulmano participar da jihad. A jihad é a impossibilidade da paz. A jihad não é apenas uma guerra sagrada, mas o princípio que norteia a vida do muçulmano. É o esforço militar, econômico, político e intelectual para expandir o Islã. Os judeus são chamados de irmãos lá nos livros sagrados do Irã, se aceitarem as palavras de Maomé. Alguém já disse que no Corão há mais ódio dirigido aos judeus do que no Mein Kampf de Hitler. Vamos ler alguns textos do Alcorão. O Alcorão 9:111, a gente lê assim: Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus. Matarão e serão mortos. Matarão e serão mortos. Matarão e serão mortos. Agora, de onde você acha que aquele muçulmano que coloca uma bomba no peito e mata a criancinha gritando "Alá é grande", de onde você acha que ele aprendeu a matar? Ao ler estas passagens do Alcorão, você acha mesmo que eles estão distorcendo o texto de Maomé? Agora compare com estas palavras de Jesus. João 16:2. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Qualquer que matar vocês cristãos, eles vão estar pensando que estão servindo a Deus. Um muçulmano que mata cristãos e judeus, ele não se considera um terrorista, mas um servo de Deus. E aí a gente tem algo muito interessante. O desenvolvimento do Hamas, que está fazendo esses ataques terroristas lá em Israel, o desenvolvimento do Hamas reflete exatamente essa tensão, sabe, aparente entre Islã pacífico e Islã violento. O Hamas, ele surge da Irmandade Muçulmana, que foi fundada em 1928 por Hassan al-Banna, que chorava pela falta de fervor de seu povo às leis de Alá. Mossab Hassan Youssef resumiu assim a função deste líder. Hassan al-Banna tirou o Islã de sua letargia e deu início a uma revolução com combatentes armados. Notou como um fervor ao Islã está associado a pegar em armas para matar? Mossab conta que seu pai, um dos fundadores do Hamas, conheceu a Irmandade na Jordânia e viu os líderes da Irmandade como reformadores do Islã, assim como, por exemplo, Lutero e Calvino para o cristianismo. Mossab explica que o Hamas ele vai surgir justamente daqui, da Irmandade Muçulmana, lá em 1986. Agora, veja a descrição do Islã por Mossab. A vida islâmica é como uma escada, com preces e louvores a Alá no primeiro degrau. Os degraus mais acima representam a ajuda aos pobres e necessitados, e o degrau mais alto é a jihad. Os muçulmanos tradicionais ficam ao pé da escada, vivendo com culpa por não praticar de verdade o que prega o Islã. O muçulmano moderado, então, seria, em outras palavras, um muçulmano infiel. Como disse o muçulmano Nabil Qureshi, se eu quisesse ser o mais fiel possível ao Islã, eu me juntaria ao Estado Islâmico. Ou então, hoje, ele poderia se juntar ao Hamas.